Denzel Washington é uma verdadeira lenda no cinema americano. Desde que estreou nas telonas em 1977, participou de mais de 50 filmes. Seja interpretando um herói durão no eletrizante O Protetor, entregando uma performance inesquecível que lhe rendeu o Oscar em Dia de Treinamento, ou mostrando sua profunda gama emocional em Fences, Washington demonstra consistentemente que é um dos melhores atores de sua época. No entanto, sua jornada até a fama não foi sem obstáculos. Desde sua infância difícil até os desafios que enfrentou ao longo de sua carreira, acompanhe-nos enquanto exploramos as duras realidades que moldaram a vida de Denzel Washington. Antes de interpretar um médico na TV, Denzel Washington planejava se tornar assim como o homônimo de seu homônimo. Denzel Hayes Washington Jr., nascido em 28 de dezembro de 1954, recebeu o nome de seu pai, Denzel Hayes Washington Sr. Curiosamente, o nome de seu pai veio do médico que o havia assistido ao nascimento em 1909, no condado de Buckingham, Virgínia, Dr. Denzel. Apesar de ter crescido com um pai que era pastor, o jovem Washington inicialmente mirava uma carreira na medicina. "Eu fui para a faculdade para ser médico", disse ele ao Popiter em 2010. "Fiz uma aula de atuação porque disseram que era uma maneira fácil de tirar uma boa nota e sempre gostei de obter boas notas sem esforço. Isso ainda é verdade. Mas aquela única aula de atuação mudou o curso de sua vida." Washington logo redirecionou seu foco, obtendo um diploma em drama e jornalismo pela Universidade de Fordham, em 1977. Seu grande momento chegou 5 anos depois, quando foi escalado para o papel do Dr. Philip Chandler, no drama médico premiado com o Emmy, St. Elsewhere. Seus pais se divorciaram quando ele tinha 14 anos. Sua carreira, agora lendária, mostra sua imensa variedade e talento, com papéis icônicos em filmes como Glory, 1990, pelo qual ganhou um Oscar, e Dia de Treinamento, 2002. Sua jornada de uma infância modesta até a superestrela de Hollywood é marcada por perseverança e desenvolvimento pessoal. Em entrevistas, Washington se abriu sobre sua vida precoce, que estava bem distante da fama e do luxo de Hollywood. Ele falou abertamente sobre os desafios que enfrentou, particularmente o divórcio de seus pais quando tinha apenas 14 anos. Refletindo sobre aquele período em uma entrevista ao Daily Mail, ele disse: "Meus pais se divorciaram quando eu tinha 14 anos, então eu só fiquei com meu pai até aquele momento, mas foi o ensino religioso que me sustentou." Ele também compartilhou mais sobre a dinâmica de sua família em uma conversa com a Parade, revelando os contrastes marcantes entre seus pais. "Meus pais eram como noite e dia", explicou. "Ela era urbana, criada em Harlem. Meu pai era apenas um homem cheio de espírito até o dia em que morreu, em 1991. Um garoto do campo criado em uma fazenda na Virgínia. Dizem que os opostos se atraem, mas meus pais só se afastaram." O efeito duradouro do divórcio de seus pais teve um impacto profundo na criação de Washington, moldando suas visões sobre família e relacionamentos. Ele se meteu em muitas encrencas quando era adolescente. Após o divórcio de seus pais, Denzel Washington enfrentou uma fase turbulenta em sua vida, marcada por dificuldades emocionais e conflitos pessoais, os quais ele atribuiu à instabilidade dentro de sua família. Falando abertamente ao The Washington Post em 1985, Washington admitiu o impacto profundo da separação, revelando: "Acho que isso me deixou com raiva." Ele continuou explicando: "Passei por uma fase em que me envolvi em muitas brigas, tentando resolver, sabe? Crescendo no subúrbio de classe média de Mount Vernon, em Nova York, Washington foi amplamente influenciado por sua mãe, que se tornou a figura central em sua criação. Ele a descreveu como muito, muito dura, uma disciplinadora severa,
lembrando das regras rígidas que ela impunha, mesmo quando ele era adolescente. Mesmo quando eu tinha 15 ou 16 anos, eu tinha que estar em casa na hora em que as luzes da rua se acendiam, recordou. Antes de iniciar sua carreira de ator, Washington passou por uma fase rebelde, comum para muitos adolescentes da agitada Nova York dos anos 1960. Refletindo sobre esses anos em uma entrevista ao Daily Mail, ele disse: "Eu era um adolescente jovem no final dos anos 60. Eu fazia o que os jovens adolescentes em Nova York faziam. Ficava pelas ruas." Embora a vida nas ruas parecesse tentadora, Washington conseguiu evitar as armadilhas que pegaram alguns de seus colegas. Algumas pessoas se perderam e acabaram passando um tempo em penitenciárias, observou, reconhecendo as duras realidades que muitos em sua comunidade enfrentavam. Felizmente, Washington reconheceu o perigo de sua situação e creditou sua mãe por orientá-lo a evitar um caminho destrutivo. Agradecido pela influência dela, ele refletiu sobre como ela o manteve no caminho certo, envolvendo-o em acampamentos de verão e, eventualmente, matriculando-o em uma academia militar, decisões que mais tarde desempenhariam um papel importante em sua ascensão à fama. Ele lidou com a perda após o falecimento de sua mãe. Denzel Washington, que frequentemente acredita sua mãe, Lennis, por ter moldado seu caminho para o sucesso, foi profundamente afetado pela sua morte. Durante uma aparição emocionada no The Late Show with Stephen Colbert em 2021, Washington compartilhou a dor de perder sua mãe aos 97 anos. Refletindo sobre o vínculo estreito entre eles, ele comentou emocionado: "Uma mãe é o primeiro verdadeiro amor de um filho", e acrescentou: "Um filho, especialmente aquele primeiro filho, é o último verdadeiro amor de uma mãe." A vulnerabilidade do ator era palpável enquanto ele falava sobre a mulher que sempre esteve ao seu lado. Washington relembrava o apoio inabalável de sua mãe ao longo de sua jornada, dizendo: "Ela estava lá para tudo, e depois ela ia para casa." Embora o funeral tenha sido uma ocasião profundamente sombria, Washington confessou a Colbert que não havia derramado lágrimas naquele momento, sugerindo humorosamente que, de alguma forma, havia guardado todas as suas emoções para a conversa íntima que tiveram. Suas palavras emocionadas revelaram o impacto profundo que sua mãe teve em sua vida, ressaltando a imensa perda que ele sentiu. Denzel Washington teve uma relação tensa com seu pai. Embora a mãe de Denzel Washington, Lennis, tenha desempenhado um papel fundamental em moldar sua vida, sua relação com seu pai, Denzel Hayes Washington Sr., seguiu um caminho diferente. Em uma entrevista à GQ, Washington refletiu sobre a dinâmica com seu pai, observando: "As coisas que eu fazia, como esportes e outras coisas, ele não estava realmente interessado." Ele detalhou isso dizendo: "Não que eu não o amasse como um pai, mas a gente não jogava bola, esse tipo de coisa." Da mesma forma, em uma conversa com o Daily Mail, o ator de Courage Under Fire se abriu sobre o estilo de vida focado no trabalho de seu pai, afirmando: "Meu pai trabalhava o tempo todo e pregava nos finais de semana. Na minha geração, ninguém via o pai. Era assim que a vida era." A morte de seu pai em 1991, enquanto Washington filmava Malcolm X no ano seguinte, marcou um ponto de virada para o ator. Apesar da ocasião sombria, ele confessou à GQ que nunca derramou uma lágrima no funeral de seu pai. "Nunca fiz isso durante o funeral e tudo mais", admitiu. Não havia conexão. Washington deixou claro que sentia um vínculo mais forte com a influência de sua mãe, embora reconhecesse a bondade e espiritualidade de seu pai. No final, sua conexão com seu pai permaneceu distante, ao contrário da relação profunda que ele compartilhava com sua mãe. Ele machucou o dedo jogando futebol universitário. Antes de se tornar ator, Washington sonhava em se tornar um jogador profissional de futebol.
Refletindo sobre essa ambição não realizada, ele compartilhou com o The Oprah Magazine em 2008. Meu filho está cumprindo meu sonho, jogando futebol como eu sempre quis. No entanto, seu filho, John David Washington, acabou mudando de futebol para a atuação devido a uma série de lesões. Apesar de inicialmente seguir um caminho diferente, John David construiu sua própria carreira de sucesso em Hollywood. Washington expressou seu alívio sobre a mudança de carreira do filho, dizendo à revista People: "Ele teve eu não sei quantas concussões, uma clavícula quebrada, um joelho estourado e o tendão de Aquiles lesionado. Não, estou feliz que tenha acabado." Curiosamente, os próprios sonhos de futebol de Denzel foram interrompidos por uma lesão significativa. Em uma participação no The Graham Norton Show, ele compartilhou como uma série de deslocamentos em seu dedo mindinho prejudicaram sua carreira atlética. Brincando sobre as consequências da lesão, Washington comentou: "Mas é como uma gelatina lá dentro." Essa lesão aparentemente pequena, mas persistente, acabou direcionando Washington para a atuação, uma decisão que o levou a uma carreira extraordinária no cinema e na televisão. Uma profecia de um salão de beleza previu a fama de Denzel Washington. Durante uma participação marcante no The Oprah Winfrey Show em 2006, Denzel Washington compartilhou um momento decisivo de sua juventude que deixaria um impacto duradouro em seu futuro. Quando jovem, ele estava sentado no salão de beleza de sua mãe, olhando no espelho, quando percebeu uma mulher, Ruth Green, observando-o atentamente. Green, uma figura respeitada na comunidade local da igreja, era considerada uma pessoa com habilidades proféticas. Ela lhe entregou um pedaço de papel com uma mensagem simples, mas poderosa. 1975, 28. Aos 22 anos, Washington ouviu atentamente enquanto Green compartilhava sua visão com ele. "Você vai viajar pelo mundo e vai falar para milhões de pessoas", ela disse. Esse momento ressoou profundamente em Washington, moldando sua compreensão sobre sua carreira. Ele passou a ver sua atuação como algo mais do que um trabalho. Tornou-se seu púlpito pessoal, uma plataforma através da qual ele poderia transmitir mensagens de grande significado espiritual à sua maneira única. Andar por Nova York após o 11 de setembro mudou profundamente sua vida. Denzel Washington, nascido e criado em Mount Vernon, Nova York, em 28 de dezembro de 1954, sempre sentiu uma conexão profunda com a energia vibrante de Nova York. Os eventos de 11 de setembro de 2001 o marcaram profundamente, pois ele se encontrou no coração do processo de recuperação da cidade. Em uma entrevista para o The Daily Mail, Washington falou sobre como a tragédia deixou uma marca duradoura nele. "Sou de Nova York, estava no Ground Zero, e isso mudou minha vida", compartilhou. Reafirmando seus laços profundos com a cidade, ele disse: "Sou um nova-iorquino nato até o dia em que eu morrer. Eu tinha que estar lá. Fiquei atordoado. Estava tão perto de você agora, olhando para o buraco dias depois que aconteceu." O tempo de Washington no Ground Zero nos dias seguintes aos ataques foi uma experiência profundamente comovente. Ele descreveu o cansaço e o impacto emocional sobre aqueles envolvidos nos esforços de recuperação. "Para todos os envolvidos, foi traumático", refletiu. "Vi pessoas simplesmente sentadas lá, exaustas, porque estavam trabalhando 2 ou 3 dias seguidos. O cara que estava me mostrando o local havia perdido a voz só pela tensão e a poeira." Em meio à devastação, Washington foi abordado por estranhos pedindo fotos. Embora inicialmente relutante, ele foi incentivado por alguém que explicou que sua presença trazia um senso de conforto para aqueles ainda lidando com as consequências da tragédia. Ele enfrentou racismo ao longo de sua carreira. Ao longo de sua carreira aclamada, Denzel Washington encontrou momentos de preconceito e discriminação que o desafiaram pessoal e profissionalmente.
Um desses momentos ocorreu no início de sua jornada como ator, quando ele recebeu uma proposta de papel que o deixou desconfortável em vários níveis. Olhando para trás naquele momento crucial, Washington lembrou: consegui um papel em um filme em 1986. O personagem estuprou uma mulher branca. Tentaram eletrificá-lo, mas não funcionou. E ele se tornou um herói cult. Então tentaram enforcá-lo. A representação de um personagem negro de forma tão prejudicial perturbou profundamente Washington, e ele foi forçado a considerar o impacto a longo prazo que isso poderia ter em sua carreira. Apesar da recompensa financeira significativa ligada ao papel, Washington procurou o lendário Sidney Poitier em busca de conselho. Poitier, conhecido por seu trabalho pioneiro como ator negro, enfatizou o quanto os papéis iniciais são importantes para moldar a carreira de um ator. Confiando em seus instintos e em seu senso de moralidade, Washington tomou a decisão corajosa de recusar o papel, escolhendo a integridade em vez das pressões externas. Em uma entrevista reveladora de 2016 para o CBS News, Washington falou abertamente sobre a falta sistêmica de diversidade e justiça dentro da academia, classificando o Oscar como inerentemente injusto. Ele se baseou em suas próprias experiências, compartilhando: eu vivi isso. Já fui o cara no Oscar sem meu nome ser chamado. Quando meu nome é chamado, quando todo mundo pensava que iam chamar meu nome e não chamaram. Apesar de enfrentar inúmeros desafios e contratempos, Washington continua a incentivar seus colegas atores, instando-os a persistir em sua luta por excelência e igualdade na indústria. Ele enfrentou a perda após a morte de Chadwick Boseman. O vínculo entre Denzel Washington e o falecido Chadwick Boseman foi construído com base no mentorado, apoio e respeito mútuo. O caminho de Boseman para o sucesso começou na Universidade Howard, onde ele estudou teatro sob a orientação da atriz Phylicia Rashad. Reconhecendo o potencial de Boseman, Rashad o ajudou a garantir uma vaga no programa de verão da British Academy of Dramatic Acting, em Oxford. Compreendendo a dificuldade financeira enfrentada por muitos estudantes, Rashad procurou Washington em busca de ajuda para financiar a matrícula. Sem hesitar, Washington interveio, fornecendo o apoio financeiro que se mostraria crucial para lançar a carreira de Boseman. Tragicamente, em 28 de agosto de 2020, o mundo perdeu Boseman aos 43 anos, após uma luta privada contra o câncer. Washington, refletindo sobre o tempo que passaram juntos enquanto trabalhavam em Ma Rainey's Black Bottom, lembrou da extraordinária dedicação de Boseman. Apesar de suas dificuldades de saúde, Boseman permaneceu profissional e entregou uma performance impressionante que continua a ressoar com o público. Como produtor de Ma Rainey's Black Bottom, Denzel Washington se viu profundamente envolvido no último projeto de Chadwick Boseman, destacando a poderosa natureza de ciclo completo de sua colaboração. Durante um painel virtual comovente no Festival Internacional de Cinema de Toronto, Washington refletiu sobre a incrível força e determinação de Boseman, reconhecendo o profundo luto de aqueles mais próximos dele. Embora a vida de Boseman tenha sido tragicamente interrompida, Washington focou no imenso legado que ele deixou, oferecendo suas orações à família de Boseman e celebrando a plenitude da vida que ele viveu. Dizem que Denzel Washington uma vez teve ajuda profissional para fazer desintoxicação. Em 2014, Denzel Washington se viu sob os holofotes da mídia quando o TMZ reportou que ele havia se internado em uma clínica de desintoxicação no condado de Orange, Califórnia. A suposta estadia de 2 semanas do ator ocorreu após um mês de férias em família em um iate, durante o qual fontes afirmaram que ele havia se entregado ao consumo excessivo de álcool. Washington estaria se desintoxicando não apenas do álcool, mas também de várias toxinas, com o apoio de uma equipe de profissionais, incluindo um chefe, um treinador e um nutricionista. No entanto,
O publicitário de Washington rapidamente negou os relatos, afirmando que a visita do ator fazia parte de sua rotina regular de saúde e não uma reação ao excesso. Em uma declaração à Entertainment Tonight, o publicitário esclareceu: ele faz essa limpeza de saúde toda vez que está prestes a voltar ao trabalho e começar seu programa de condicionamento físico e nutricional. O publicitário continuou: ele sempre se cuida após as férias em família, em preparação para o trabalho. Nada de novo. Apesar dos relatos contraditórios sobre a desintoxicação, a breve estadia de Washington na clínica se tornou uma sensação midiática, gerando debates sobre sua saúde e escolhas de estilo de vida. Ele tem medo de altura. Apesar de seu enorme sucesso em Hollywood, o celebrado ator desenvolveu vertigem à medida que envelheceu. Em uma entrevista sincera ao Daily Mail, Washington admitiu que, ao contrário de sua juventude, agora sente ansiedade em relação a alturas. Quando eu era mais jovem, não tinha medo de altura, mas desenvolvi um medo, ele confessou. Se eu for até uma varanda, vou ficar enjoado. Voar não me incomoda, mas quando o espaço é aberto e eu posso sentir o ar, fica muito difícil. O medo de Washington se torna especialmente pronunciado ao filmar cenas que exigem que ele esteja em grandes alturas, particularmente quando há outras pessoas por perto. O que mais me incomoda é quando as pessoas caminham ao meu redor. Talvez o medo de alguém se aproximar de você e empurrá-lo, ele explicou. Para lidar com sua vertigem, Washington desenvolveu estratégias no set, frequentemente esperando que a equipe terminasse seu trabalho antes de completar suas cenas. Isso lhe permite focar em sua performance enquanto gerencia seu medo. Apesar dessas técnicas de enfrentamento, a vertigem de Washington continua sendo um desafio persistente, especialmente em filmes de ação como O Protetor 3, onde momentos de alta tensão frequentemente exigem que ele enfrente seu medo de forma direta. Apesar de encontrar inúmeros desafios ao longo do caminho, Denzel perseverou em todos eles. Para realmente compreender a essência do homem que ele é hoje, vamos dar um passo atrás e refletir sobre os eventos significativos, desafios e vitórias que moldaram a notável vida de Denzel Washington. Denzel Washington conheceu sua esposa enquanto fazia um filme para a TV. Em 1977, Denzel Washington e Pauletta Pearson se cruzaram enquanto filmavam Wilma, um filme biográfico para a TV sobre a medalhista olímpica Wilma Rudolph. Embora ambos aparecessem no filme, a interação entre eles foi mínima. Washington interpretou o marido de Wilma, enquanto Pearson interpretava uma das outras corredoras. Foi apenas um ano depois que o destino os reuniu em uma festa, seguida de uma apresentação de teatro. Esse encontro casual foi revelado mais tarde, durante uma comovente aparição no The Oprah Winfrey Show, em 1996. Pauletta contou o momento, compartilhando como ela chegou atrasada à peça e silenciosamente se sentou em um lugar vazio enquanto as luzes se apagavam. Durante o intervalo, as luzes acenderam e nós estávamos sentados um ao lado do outro, disse ela, admirando como o destino alinhou seus caminhos. A partir desse momento, a conexão entre Denzel e Pauletta cresceu e o relacionamento deles floresceu. Em 25 de junho de 1983, eles se casaram, marcando o início de uma parceria forte que já dura quase 4 décadas. Sidney Poitier deu a Denzel Washington alguns conselhos cruciais para sua carreira. Sidney Poitier tornou-se um mentor influente para Washington. Quando se deparou com um papel que o deixou em conflito, Washington procurou Poitier em busca de orientação. Em uma entrevista franca de 2010 ao Times Talks, Washington relembrou o dilema, recordando uma oferta de filme de 1986. O filme, intitulado The None What They Couldn't Kill, envolvia um personagem que estuprava uma mulher branca
e se tornava um herói cult após uma tentativa de execução elétrica frustrada. Apesar da tentadora oferta de $600.000, Washington procurou Poitier por conselho. Embora Poitier não tenha tomado a decisão por ele compartilhou uma perspectiva inestimável. Os primeiros 2, 3 ou 4 filmes que você fizer nesse negócio vão ditar como você será percebido nesse meio. Seguindo esse conselho, Washington recusou o papel. 6 meses depois, ele conseguiu um papel coadjuvante em Cry Freedom, o que acabou levando à sua primeira indicação ao Oscar. Denzel Washington fez história no Oscar. Denzel Washington recebeu impressionantes 9 indicações ao Oscar ao longo dos anos, sendo 8 delas por atuação e uma por melhor filme pela adaptação de 2016 de Fences, de August Wilson, que ele não apenas produziu e dirigiu, mas também estrelou. Entre essas indicações, Washington conquistou a vitória 2 vezes, uma como melhor ator em 2002 por Training Day e outra como melhor ator coadjuvante em 1090 por Glory. Essa conquista notável coloca Denzel Washington em uma companhia distinta, ao lado de figuras lendárias como Robert De Niro, Jack Nicholson, Jack Lemmon e Gene Hackman. Mas seus feitos não param por aí. Sua vitória no Oscar de melhor ator em 2002 por Training Day marcou um momento crucial em sua carreira, tornando-o o segundo ator negro a ganhar o Oscar de melhor ator, após a histórica vitória de Sidney Poitier por Lilies of the Field, em 1963. Além disso, após sua vitória de melhor ator coadjuvante por Glory, em 1990, Washington se tornou o primeiro ator negro a conquistar 2 Oscars competitivos. Em 2018, Mahershala Ali se juntou a esse grupo exclusivo, ganhando 2 Oscars de melhor ator coadjuvante, um por Moonlight, em 2017, e outro por Green Book, em 2019. Com um impressionante número de indicações ao Oscar, Washington continua a ser o ator negro mais indicado na história do prêmio. Denzel Washington deixou sua primeira cerimônia do Oscar assim que percebeu que iria perder. Em 1988, Denzel Washington fez sua primeira aparição no Oscar, indicado pelo seu papel coadjuvante em Cry Freedom. Apesar do reconhecimento, ele se viu competindo contra Sean Connery, que acabou levando o Oscar por Os Intocáveis. Washington contou o momento de forma bem-humorada em uma conversa com Jamie Foxx em 2018, no Off-Script. Enquanto Connery recebia uma estrondosa ovação de 3 minutos ao apresentar um prêmio, Washington imediatamente percebeu o desfecho. Ele sai para apresentar um prêmio e recebe uma ovação de 3 minutos. Por apresentar um prêmio. Eu fui buscar os casacos, Washington brincou. Percebendo que provavelmente não ganharia, ele fez uma saída estratégica, mas não sem antes pegar uma lembrancinha. Eu falei, bom, vou pegar os casacos, porque sei que não vou ganhar essa noite, ele comentou. No entanto, Washington saiu da cerimônia com algo para lembrar. Ao se dirigir para a saída, ele viu uma grande bandeja de petiscos e, com um sorriso, ajudou-se. Vi uma grande bandeja e pensei, vou sair daqui com alguma coisa. Então minha mãe me disse para pegar o arranjo de flores. História verdadeira, ele riu. Os filhos de Denzel Washington seguiram os passos dele e de sua esposa. Os filhos de Denzel e Pauletta Washington deram continuidade ao legado da família no mundo do entretenimento. Sua filha, Katia, construiu uma carreira de sucesso como produtora, começando com seu trabalho em Fences, o filme de seu pai, e mais tarde produzindo dramas marcantes como Pieces of a Woman e Malcolm and Marie, que contou com seu irmão no papel principal. Olivia Washington, a outra filha, fez sua estreia como atriz em Lee Daniels' The Butler em 2013 e, desde então, apareceu em diversos programas de TV como Madoff, Mr. Robot e She's Gotta Have It. Em 2021, ela dividiu a tela com seu pai no thriller de crime The Little Things. Quanto ao filho deles,
John David Washington. Ele começou sua carreira na indústria cinematográfica ainda jovem, inicialmente fazendo participações em vários filmes de seu pai, como Malcolm X e Devil in a Blue Dress. Em 2018, ele fez a transição para papéis principais, estrelando grandes filmes como Black Klansman, de Spike Lee, Tenet, de Christopher Nolan, e Malcolm and Marie, de Sam Levinson. Ao olhar para a incrível trajetória de Denzel Washington, de seus humildes começos até seu lugar consagrado em Hollywood, é claro que sua história é de perseverança, talento excepcional e determinação inabalável. Superando inúmeros obstáculos, Washington se tornou um dos atores mais admirados de sua geração, e seu legado continua a inspirar e cativar públicos ao redor do mundo. Agora, queremos saber sua opinião. Qual parte da vida e da carreira de Denzel Washington você considera mais inspiradora? Compartilhe seus pensamentos e reflexões nos comentários abaixo. Estamos ansiosos para ouvir de você. Até a próxima!